Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos, e a sua apuração indica dobrando a aposta por lá. Exatamente, Márcio. Dobrando a aposta nos Estados Unidos e sendo criticado, inclusive, por aliados muito próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fui conversar com alguns deles ao longo do dia. O que eles me disseram é que Eduardo Bolsonaro está desconectado da realidade, dizendo que não está sabendo medir as consequências econômicas para empresários, muitos deles aliados do ex-presidente, e também as consequências políticas para o próprio pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que me disseram ao longo do dia. E por que vem essa crítica a Eduardo Bolsonaro? É porque logo depois de Tarcísio se encontrar com um diplomata americano encarregado de negócios, como a gente estava detalhando aqui, Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais dizer que qualquer medida agora de negociação não faz sentido. Ele diz que só negociação só pode ocorrer se tiver uma anistia ampla, geral e restrita, tanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro, como para aquelas pessoas também envolvidas na tentativa de golpe de Estado. É isso que Eduardo Bolsonaro está insistindo. Então, Vou contar para vocês o que aconteceu. Eduardo Bolsonaro, além de atacar o próprio pai, fazendo besteira. Ele está nos Estados Unidos comemorando a taxação de 50%. O Eduardo Bolsonaro deveria fazer como o PT está fazendo. O PT está articulando o discurso. Está botando a culpa em todo mundo. Todos nós sabemos que a culpa é do próprio Lula. Da agenda externa do Lula. Mas o Eduardo Bolsonaro pede para o povo agradecer essa taxação. Sendo que a taxação vai prejudicar o próprio povo dele lá em São Paulo. A solução seria um debate sincero sobre isso e colocar o Bolsonaro como um solucionador de problemas. A crítica é que, no meio dessa crise, que ficou evidente um desgaste para a direita, Eduardo Bolsonaro segue insistindo na medida adotada por Trump. E ajuda o Lula. O deputado também fez uma nova postagem, gravou um vídeo nas redes sociais, voltados dessa vez, esse vídeo, para produtores agrícolas e empresários. E ele dizendo o seguinte, que Trump está colocando um remédio amargo, mas é o único capaz de reverter as coisas no Brasil. Foi o que disse Eduardo Bolsonaro nesse vídeo. E ele disse também que o seguinte, ele reconhece que ele disse assim, que as pessoas estão aflitas, mas ainda assim ele agradece Donald Trump pela medida adotada e ele segue insistindo nesse tarifaço. Bem, aqueles críticos que têm ido contrário ao que tem empregado Eduardo Bolsonaro, dizem que essa insistência de Eduardo Bolsonaro entrega de mão beijada para o PT e para o governo Lula o discurso de que a família Bolsonaro está atuando em causa própria. Deputados armando um discurso para se opor ao PT e não ficar entregando essa narrativa ao PT, dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Isso depõe contra o próprio pai, cara. Entendeu? Isso depõe. O Lula não tem canais para falar nos Estados Unidos. Não tem nem como ele negociar isso. Quem poderia negociar isso é a própria direita. E o Eduardo Bolsonaro vai lá e entrega um discurso de graça pro PT. Entrega um discurso de graça pro Lula, velho. Vamos ouvir aqui que normalmente a CNN tem uma apuração sobre o que Tarcísio se reuniu com Nossa analista de política lá em Brasília, Jussara Soares. Jussara, boa noite. A gente sabe como esse tarifaço está preocupando especialmente a direita. Falando aqui de Tarcísio de Freitas, ele foi criticado pela forma como reagiu, num primeiro momento, àquela carta do Donald Trump. E hoje, o governador de São Paulo teve uma agenda intensa para tratar exatamente desse tema. Conta pra gente como é que está essa movimentação de Tarcísio nesses dias pós-carta, Jussara. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, Márcio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu hoje com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, aqui no escritório do governo de São Paulo, que fica em Brasília. Bem, neste encontro, o governador de São Paulo fez um apelo para que houvesse uma revisão dessa tarifa aplicada pelo Donald Trump, né, que vai começar a ser cobrada a partir de 1º de agosto, segundo Trump disse naquela carta em que ele começava a escrever citando o ex-presidente Jair Bolsonaro. E você tem razão, Márcio. Há um grande desgaste, uma grande preocupação em relação ao impacto dessas medidas para a direita, para o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. E aí a gente está falando também de Tarcísio de Freitas, que vem sofrendo críticas por ter, no primeiro momento, de alguma forma, criticado o governo Lula sobre atribuído ao governo Lula a questão da tarifa. Exato. Bem, e aí, o Tarcísio de Freitas cobrado por isso... Quem está criticando ele é só petista, tá? Quem está criticando o Tarcísio em relação a isso é só petista. Ele fez certo, Tarcísio. O discurso da direita deveria ser igual ao do Tarcísio, tá? Não Eduardo Bolsonaro dizendo, veja, fomos nós que conseguimos isso. Senão, isso não, dá uma anistia pro meu pai e vai vir mais coisas aí. Meu irmão, cara, meu Deus do céu. Complicado. Gaste nas redes sociais fez com que ele
reagisse a isso e aí fosse encontrar o encarregado de negócios aqui em Brasília. Bem, ele falou exatamente nessa reunião com Gabriel Escobar, falou da questão da indústria de São Paulo e também do agronegócio. Lembrando que o estado de São Paulo é o maior exportador no Brasil para os Estados Unidos. Então, por isso, o Tarcísio de Freitas também tem bastante interesse nisso, porque ele acaba sendo cobrado pelos empresários paulistas. Bem, então, depois desse encontro que Tarcísio de Freitas fez esse apelo, ele foi se encontrar também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que eles tiveram um encontro também nesse mesmo escritório que eu te falei. É a segunda vez em 2 dias que Tarcísio de Freitas se encontra com Bolsonaro para tratar deste tarifaço. O que está acontecendo, Márcio? É preciso que eles estão tentando encontrar uma maneira de reagir, porque quando Donald Trump anuncia essa medida, de alguma forma, o governo brasileiro, o governo Lula, acaba conseguindo mostrar ali que a carta estava atrelada justamente às questões judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nas redes sociais inundadas desse debate, fica muito claro que o governo conseguiu emplacar o seu discurso, mostrar que, ainda na versão do governo, que tudo que está acontecendo é fruto de uma ação direta do ex-presidente Jair Bolsonaro na figura do seu filho, Eduardo Bolsonaro, que desde fevereiro está morando nos Estados Unidos. E aí o Eduardo inflou o ego, olha, tudo isso quem fez foi eu, olha, se vocês, empresários, setor econômico, setor produtivo, vão ter uma taxa de 50%, olha, aqui eu que fiz, olha, mas é tudo para salvar a democracia. O presidente Lula falou sobre isso. Tudo para salvar a democracia, tudo para salvar a liberdade hoje, dizendo... Tudo para salvar a liberdade de expressão, tudo para salvar o meu pai. Ô pai, o cara tá, como diz o próprio jornalista, o cara tá de uma bolha completa, não viu o problema maior nisso, ela não entendeu. Ela não entendeu que o problema em relação a esse discurso é que tu vai entregar de bandeja pro PT e pro Lula a incompetência que o governo federal tem em diálogo com o Trump. Entende aqui o problema maior aqui do Eduardo Bolsonaro falar isso? Vou trazer a análise aqui do Caio Junqueira da CNN, falando algo da oração aqui que a questão da exploração política do Lula não vai resolver o problema do país. Do bolsonarismo no tarifaço de Trump. Isso tem a ver com os fatos, né? O movimento bolsonarista liderou uma operação política nos Estados Unidos que, na prática, enxergou Trump como alguém com a chave na cadeia, né? Da cadeia para impedir a entrada do ex-presidente e seus aliados nela. Nesse roteiro, porém, não dá para excluir a linha da política externa brasileira, que entrou nas provocações de Trump e ajudou a criar um péssimo ambiente com os Estados Unidos, por exemplo, ao declarar apoio a Kamala Harris, ao profetizar a desdolarização do mundo. Lula não só declarou apoio, mas chamou o próprio Trump de fascista, cara. São fatos, tem vídeos aí, dá pra aproveitar tudo isso, meu irmão. Ao incentivar um bloco claramente anti-americano e principalmente ao não ter construído, nem ter se preocupado em construir pontes com Donald Trump. Passadas 48 horas, os dois campos políticos, petismo e bolsonarismo, fazem seus cálculos sobre o tarifaço muito mais de olho nos ganhos internos do que nos externos. E o resultado até agora é favorável ao governo, que usa o episódio para sair das cordas e surfar nas redes sociais historicamente refratárias ao petismo. Isso pode ajudar, sim, a resolver o problema de Lula em 2026, mas não vai resolver de forma alguma o problema do tarifaço. Perfeito.